Assunto da aula de hoje: encontro vocálico. Na aula passada, nós falamos das vogais e semivogais. No encontro vocálico, nós temos o encontro de vogal com semivogal ou semivogais. Observem esses 3 exemplos: Paraguai, países e Afeganistão. No primeiro exemplo, nós temos o encontro de uma vogal mais 2 semivogais. No segundo, países, nós temos vogal e vogal. No terceiro, nós temos a vogal A e o O semivogal. E o que constitui isso? Os encontros vocálicos, eles podem ser ditongo, quando 2 vogais, né, uma vogal e uma semivogal ficam na mesma sílaba. O tritongo, quando eu tenho uma vogal e 2 semivogais que ficam na mesma sílaba. E o hiato, que é quando as 2 vogais ficam em sílabas separadas. Então, Paraguai, nós temos um tritongo, porque o A é vogal, o U e o I semivogal. Países, nós temos um hiato, porque as 2 são vogais, e então as 2 ficam em sílabas separadas. E Afeganistão, nós temos a vogal A e o O semivogal, ficam na mesma sílaba, então nós temos um ditongo. Observe esses exemplos de ditongo. Nós temos aqui meu, o E é a vogal, o U semivogal. Quando, o U semivogal, o A vogal. Muito, o U é vogal e o I semivogal. Então, na palavra, quando houverem uma vogal e uma semivogal, nós chamamos de ditongo. E essa ordem pode aparecer tanto vogal mais semivogal, como no caso de meu, ou semivogal mais vogal, como exemplo de quando. O ditongo classifica assim em ditongo crescente ou ditongo decrescente. Também podemos dizer de ditongo oral ou ditongo nasal. Então, vamos ver mais exemplos aqui. Na palavra carícia, eu tenho a semivogal mais vogal. E na palavra repetiu, eu tenho vogal mais semivogal. Sendo assim, ditongo crescente é quando eu tenho a vogal, a semivogal mais a vogal, ou seja, o som mais fraco vem primeiro e depois o som mais forte da vogal. E o ditongo decrescente é quando eu tenho vogal mais semivogal, em que o som mais forte vem primeiro e o som mais fraco vem depois. Ainda falando sobre o ditongo, vamos entender o que é um ditongo oral e um ditongo nasal. Vamos ler os exemplos aqui. Sou, eu tenho a vogal oral e a semivogal U. Já na palavra não e quando, nós temos o sinal de som nasal no A, né, tornando a vogal com o som anasalado, não. E no quando, a gente tem o N, que traz esse som nasal para a vogal A. Então, nós temos aí, na vogal nasal, né, no ditongo nasal, o ão e o quando. O ditongo, ele pode ser crescente ou decrescente ao mesmo tempo? Não, né? A gente já viu no slide anterior que o crescente é quando eu tenho a semivogal mais a vogal e o decrescente quando eu tenho vogal mais a semivogal. Então, o que acontece é o mesmo, isso acontece com o par oral e nasal, tá? Então, isso vai acontecer tanto com um quanto com o outro. Mas o mesmo ditongo pode combinar entre pares de classificação. Então, o viu, né, é um ditongo crescente oral e o quando é um ditongo crescente nasal, certo? Então, a vogal nasal, ela vem marcada pelo tio
ou com a união do M e do N, fazendo aquela modificação da vogal oral para nasal. An, em, in, on, um. E o que acontece no tritongo? O tritongo é quando eu tenho semivogal mais vogal mais semivogal. Então, nós temos aí 3 sons vocálicos, sendo uma vogal e 2 semivogais, certo? Então, nosso tênis são iguais. Então, o U é semivogal, o U é vogal, o I semivogal. Na palavra enxagou, a mesma coisa. Então, semivogal, vogal e semivogal. Então, no caso do tritongo, a vogal sempre estará no meio. Então, o que é o tritongo, tá? Classificação do tritongo, ele é uma sequência de 3 fonemas vocálicos, ou seja, de 3 sons vocálicos, sendo uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Mas, cuidado, nem sempre o encontro de 3 fonemas vocálicos são constituído como um tritongo. Então, é preciso vocês fazerem uma análise entre os sons dessas vogais para saber se ocorre o quê? Um ditongo mais hiato, e é o que a gente vai ver no próximo slide. Vejam que quando a gente faz a separação de algumas palavras em que temos os 3 sons vocálicos juntos, não é tritongo, tá? Então, aqui o caso do leão. Então, ocorre aqui, na palavra leão, um hiato entre o E e o A, né? E o ão é um ditongo, tá? A mesma coisa ali em regiões, campeão e abençoou. A mesma coisa acontece ali ideia, tá vendo que antes agora, no caso de ideia, fica o ditongo antes e o hiato depois. Os mesmos exemplos ali, meias, também, ó, meias, recreio, passeio e joias. Então, o tritongo, a vogal sempre fica no centro, tá? Entre 2 semivogais. E na separação silábica, sempre vai ficar junto o tritongo. Então, se eu encontrar 3 vogais juntas, porém elas não ficam na mesma sílaba, ocorre o quê? Um ditongo e um hiato na mesma palavra. Tá, professora? Então, mas o que é hiato? O hiato é quando eu tenho encontro de 2 sons vocálicos em que as duas são vogais, ou seja, as duas têm o som forte, porém elas não ficam em sílabas na mesma sílaba, né? Elas ficam em sílabas diferentes, em sílabas separadas, tá? Quando isso ocorre, nós temos um hiato. E por que isso ocorre? Porque as duas têm função de vogal. Se para elas ficarem juntas na mesma sílaba, uma tem que fazer a função de semivogal, tá? Então, o que é o hiato? É o encontro de 2 vogais em sílabas separadas.